Olá pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso webinar sobre RPA Fiscal. Eu sou o Danilo Durigan, eu sou formado em Ciências da Computação, tenho MBA em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas, tenho 20 anos de experiência na área de tecnologia, atendendo diversos segmentos, financeiro, fiscal, contábil, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre RPA fiscal, que é um assunto que está sendo bem comentado na atualidade. Nós estamos falando aqui da Dutax, que é a empresa ao qual eu trabalho. Então, a Dutax é uma startup, ela foi fundada em dezembro de 2018. Essa startup hoje, ela conta já com mais de 170 grupos econômicos, e desses grupos econômicos nós estamos falando numa média de 5 mil CNPJs que processam seus dados pela Dutax. Nós temos hoje mais de 2 bilhões de impostos já recolhidos na ferramenta. Então, embora seja uma empresa relativamente nova, temos grandes responsabilidades com relação ao processo de recolhimento e pagamento de impostos. A Dutax, ela nasceu para simplificar o modo como que as empresas recolhem e pagam seus tributos, porque todos nós sabemos que existe uma dificuldade grande hoje em todo o processo de geração das guias, de pagamento dessas guias, que demandam muito trabalho manual. Então, a Dutax, ela nasceu exatamente para isso, para que a gente simplifique todo o processo dessa geração e recolhimento, tá? Do pagamento dos tributos. Aqui nós temos algumas empresas que confiam na Dutax. Então, nesse slide vocês podem observar, não vou ficar mencionando nenhuma delas, mas a Dutax, uma característica dela é que ela atende todos os segmentos e não importa o tamanho da sua empresa, não importa o tamanho, a quantidade de guias que você emite, não importa de qual estado, ou qual tributo, ou qual cidade que você faz isso. Então, a Dutax, ela está preparada para atender grandes volumes e a todas as necessidades de todos os segmentos. E aí a gente fala numa frase que você precisa somente pagar os tributos e você precisa somente sofrer uma vez. O que significa isso? Que você sofra somente para pagar os impostos e não para fazer o processo. Essa é uma linha de raciocínio que a Dutax sempre adotou, porque imposto é uma coisa que todo mundo vai ter que pagar, não tem jeito, e aí a Dutax vai auxiliar você para isso. Então, você somente vai ter o seu desembolso, você vai sofrer somente para pagar e não para fazer o processo, ok? Então, vamos entrar agora falando exatamente sobre RPA fiscal para pagamento de tributos, tá? Então, primeira coisa, o que é um RPA fiscal? Então, por que a gente tem que automatizar? Hoje em dia, a maioria das empresas faz todo o processo de forma manual. Ou seja, é um funcionário ou um conjunto de funcionários da empresa, de colaboradores, que tem que fazer todo o processo de apuração do seu imposto, ele tem que entrar em cada site, ele tem que digitar os dados, ele tem que, uma vez digitados os dados, ele tem que capturar essas guias. Depois de capturar essas guias, ele tem que enviar esse processo para o banco para fazer o pagamento, e aí depois de tudo isso, pegar esse comprovante, anexar com o seu documento, e muitas vezes, quando nós estivermos falando de tributos interestaduais, onde as empresas são obrigadas a recolher o tributo antes da despachar a mercadoria, ele tem que anexar todos esses comprovantes junto com a sua nota fiscal para que você possa transportar a sua mercadoria. Então, por que a gente fala em automatizar esse processo? Então, primeiro, porque hoje um processo manual ele pode ser suscetível a falhas. Então, o RPA fiscal ele vem exatamente para solucionar e agilizar todo esse processo. Então, o que significa um RPA? Então, o RPA da sigla, que vem do inglês, que é o Robotic Process Automation, ou automação robótica de processos, ele vem para que a gente utilize de robôs para que ele substitua o trabalho rotineiro das pessoas, tá? Esses robôs, eles podem ser de diversas formas diferentes. Então, não são os robôs que a gente acostuma ver por aí, robôs físicos e tal, mas são robôs que fazem o trabalho, vamos dizer, por trás dos bastidores. Então, um exemplo muito simples que a gente dá de
de robotização, por exemplo, uma macro do Excel. Uma macro do Excel, ela é uma forma automatizada de se executar uma tarefa. Então, onde você vai lá, você programa o que essa macro vai querer fazer e essa macro executa toda a sua tarefa que foi ensinada a ele. O RPA é bem parecido com isso, tá? Onde que, as pessoas ensinam esse robô e aí esse robô vai fazer a tarefa rotineira ao qual ele foi designado. Então, qual que é a proposta do RPA, principalmente no RPA fiscal? É que ele automatize as tarefas burocráticas dos departamentos fiscal, tributário. Tem uma pesquisa recente do Gartner, onde foi descrito que até 30% do trabalho ele pode ser automatizado. Então, claro que não é possível se automatizar 100% do trabalho, mas todo o trabalho repetitivo, que é onde se gasta mais tempo, onde se tem maior suscetibilidade de falhas, ele possa ser automatizado. E aí, uma coisa que se pergunta muito é qual o custo da implementação de um RPA, ou qual o custo da utilização de um RPA fiscal. Então, nessa mesma pesquisa, o RPA ele chega a custar 1/5 do valor de um funcionário. Então, você vê que só por aí você já tem um ganho muito grande com relação a custos, tá? Porque ele é um valor bem abaixo do que as pessoas imaginam. Então, existe um mito de que uma utilização de um robô, uma rotina automatizada, ela seja cara. Isso não é verdade. Então, qual que é a proposta da RPA fiscal? Então, primeiro, você não tem curva de aprendizado, porque você não depende de uma pessoa que vai aprender aquela tarefa. Então, ou seja, quando o robô é ensinado, ele já começa a ter toda a experiência que a pessoa que programou esse robô já tenha na bagagem logo de início. E com isso, o que tem de benefícios? Você simplifica o seu processo, porque uma vez que o robô for ensinado, ele vai trabalhar da mesma forma do começo ao fim. E com isso a gente tem o quê? A gente tem alinhamento e a gente consegue alcançar o compliance fiscal. Ou seja, nós estamos de acordo com o processo fiscal de recolhimento e pagamento dos tributos. E último e não menos importante é que o robô ele é escalável, ou seja, se ele tiver muita demanda, como nós estamos falando de máquinas, de computadores que estão trabalhando, no momento que esse computador estiver sobrecarregado, nós aumentamos a capacidade de processamento desse computador e aí ele consegue suprir a todas as necessidades, tá? Então, todas as demandas. Então, como ouve-se muito falar sobre o RPA fiscal, então a primeira pergunta que o pessoal fala, isso é moda? Ele veio para ficar? Tá? A gente sempre diz o seguinte, se você pegar na história, imagina só na época que as pessoas usavam máquina de escrever para fazer seus relatórios, para fazer suas tabelas. A máquina de escrever ela foi substituída pelo computador. Então, é um processo gradual e ele não, no meu entendimento, ele não é moda, tá? Ele veio para ficar. E aí a segunda pergunta que as pessoas fazem, o RPA vai tirar o meu emprego? Então, eu sou um usuário da minha área fiscal e eu faço a rotina de geração das guias, por exemplo. O RPA vai tirar o meu emprego? A resposta o RPA não veio para tirar emprego das pessoas. Ele veio para simplificar o processo rotineiro e manual. E aí as pessoas que fazem esses trabalhos, eles têm outras capacidades, então eles vão fazer outras atividades que não seja uma atividade rotineira, tá? Então, o que significa isso? Menos braço e mais cérebro, onde nós colocamos as pessoas para que elas pensem, porque as pessoas são capazes, são feitas para pensar e não para ficar fazendo atividades rotineiras. Para isso, a gente usa o RPA, tá? Então, de todo esse processo, o que a gente pode automatizar? Nós podemos automatizar 100% do processo? Não, assim como nós vimos lá atrás na pesquisa, que até 30% dos processos podem ser automatizados. Mas, dentre eles, quais são os mais relevantes que a gente elenca? O processamento de pedidos, a emissão das guias, o pagamento delas, o armazenamento, as notificações,
entre outros. Por quê? Porque tudo isso faz parte dessa rotina que as pessoas fazem todos os dias. Então, isso que é o grande benefício. Então, quando nós automatizamos esse processo, então todos eles já ficam embutidos na cultura da empresa, ficam embutidos em toda a burocracia que vai ser, que não vai mais existir, tá? Então, esses são os processos que a gente automatiza. Então, foi feito tem uma outra pesquisa do site de gerenciamento de documentação, quais os motivos para a implementação de um RPA? Então, eles elencaram alguns desses motivos, e cada um com os seus percentuais, tá? Com a sua relevância. E aí, o que nós, da Dutex, nós entendemos como os mais relevantes e os principais para que a gente faça uma implementação de um RPA. Quais são eles? A redução do tempo de operação, a redução dos erros, principalmente porque esse, no meu entendimento, ele é um fator muito relevante, porque uma vez que você automatize, você coloca um robô para trabalhar para você, o processo dele vai ser sempre o mesmo. Então, você não vai ter o problema de você digitar um 0 a mais, um 0 a menos, uma vírgula para lá, uma vírgula para cá, esquecer, tá? Então, esse é um problema que a implementação de um RPA, ela reduz. Dentre outros, a melhoria no nível de serviço, redução do retrabalho, da mão de obra, toda a questão de governança e compliance, tá? Então, esses são os fatores que a Dutex, ela elenca como os principais para a implementação de um RPA. E aí, de todo esse processo que nós elencamos, então, quais os riscos que nós sempre descrevemos como os riscos dos processos manuais? Então, 5 problemas que podem ser solucionados com a implementação de um RPA para pagamento de tributos, para geração e pagamento de tributos. Então, primeiro, o erro na digitação. Então, é muito comum que as pessoas que estiverem fazendo todo o processo de digitação, elas fiquem numa rotina diária. Às vezes elas fazem esse processo com dezenas, centenas ou até milhares de guias. Então, você tem o risco da pessoa digitar alguma coisa errada, esquecer de fazer uma digitação, e aí ocasiona que a gente leva uma cobrança de juros e multa, muitas vezes que acontece, e existe depois um processo burocrático para você recuperar esses juros e multa, caso sejam pagos erroneamente, tá? Outra coisa que os riscos do processo manual, pagamento em duplicidade. Muitas vezes a pessoa que está fazendo já entrou no site, já fez uma digitação e por algum motivo ela esqueceu o que ela fez, colocou num monte lá que não deveria e digitou de novo. O órgão do governo vai aceitar essa digitação e ele vai gerar para você um novo boleto, ele vai te gerar um novo código de barras e com isso você vai fazer o pagamento em duplicidade. Um terceiro, quando nós estamos falando de guias de recolhimento de interestaduais, é que você compromete o transporte da sua mercadoria, porque, como eu comentei lá no começo, as guias, por exemplo, de GNRE, elas são obrigadas a estarem junto com a sua mercadoria quando elas forem transportadas. Então, você compromete a sua carga ou por uma falta de guia ou por demora nessa geração, e isso ocasiona lentidão no seu processo. Então, porque uma vez que você depende de pessoas para fazer a geração, pessoas para fazerem os pagamentos, pessoas para fazerem a impressão e outras para realmente separar a sua carga, você tem muita lentidão no processo. E em quinto, que é o que une todas essas, é você não estar compliance. Porque uma vez que você não tem um controle efetivo e você depende muito do processo manual, você não está compliance com o seu fisco. Isso pode gerar uma série de problemas futuros aí, que principalmente o pessoal da área tributária e fiscal conhece bem, tá? Qual que é a diferença, então, da gente implementar um RPA do zero ou a gente contratar um RPA fiscal pronto, tá? Ambos vão fazer, muitas vezes, a mesma coisa. Só que qual que é a diferença fundamental entre eles? Então, primeiro, quando você contrata o desenvolvimento de um RPA fiscal,
Então, você precisa ter muito bem desenhado qual é o seu processo. E aí você precisa ter as pessoas adequadas para esse desenvolvimento. Às vezes, as empresas não têm equipe disponível para se fazer isso, ela tem que contratar uma empresa especializada no assunto. Então, isso vai demandar tempo para que você desenhe o processo, tempo de desenvolvimento, tempo de homologação, tempo para se colocar tudo isso em produção. E os custos, eles acabam sendo elevados quando você coloca todo esses passos no pacote. Ao ponto que quando você contrata um RPA fiscal já pronto, tudo isso que nós falamos anteriormente, ele já vem embarcado, porque outras pessoas já fizeram e você simplesmente vai se utilizar. Então, a diferença básica, principal deles, uma vez que você contratou um RPA fiscal pronto, ele já está disponível com toda a maturidade que já foi levantada lá por todos os outros clientes, já disponível para você no momento zero, que é quando você já vai realmente começar a executar. Então, a Dutex, ela é exatamente isso. Ela é um RPA fiscal já pronto, simples e pronto para usar, tá? Então, uma vez contratado, a implementação ela é muito rápida e você já tem todos os benefícios do RPA já para você começar a usufruir dos benefícios, ok? Então, aqui nós temos um estudo temos 2 estudos de casos que eu quero compartilhar com vocês, de 2 clientes. Então, no cliente A, é uma empresa que tem 200 colaboradores em média, ela é do segmento pneumático. Então, o que nós elencamos aqui? Então, primeiro, que ela tinha lentidão nos processos, onde a geração manual das guias, ela demanda muito trabalho. Então, nós temos alguns números aqui relacionado a esse processo das pessoas, tá? O deslocamento, porque a gestora da área que fazia todo esse processo, ela tinha que ficar se deslocando entre São Paulo e Paraná, e aí tem todos os custos envolvidos dessa gestora nas idas e vindas. Tinha um problema de pagamento de multas e juros, porque, como eu já comentei anteriormente, os riscos lá que nós tínhamos, e aí nós tivemos esse levantamento com eles, e aí tudo isso englobou num valor. Então o custo mensal de toda essa operação, ele girava em torno de R$30 mil, tá? Então esse aqui é um caso real, de um cliente nosso real. Então isso acontecia antes da implementação da Dutex. Depois que nós implementamos a Dutex, o que essa empresa teve de benefício? Então, primeiro, a agilidade no processo dela. Então, ao invés dela demandar todo aquele processo das pessoas que ficavam trabalhando, ela tem já o Dutex que faz isso para ela. Ela está em compliance, porque ela não paga mais juros e multa, porque uma vez que o nosso robô ele está trabalhando, ele vai fazer todo o processo e não demandou mais juros e multa. E principalmente o remanejamento de FTEs, tá? Que é o Full Time Equivalent, ou seja, o que a gente falava muito lá do custo homem-hora. Então a equipe ela foi reduzida de 7 para 4 pessoas, onde essas pessoas foram remanejadas para fazer outras atividades. Então, em um ano depois da implementação da Dutex, essa empresa teve uma economia de aproximadamente R$360 mil. Então, isso foi um fator bem relevante para eles, até como um ponto desse estudo de caso aí que foi um sucesso para eles, tá? No nosso cliente B, ele já tem um tamanho um pouquinho maior, ele já tem uma média de 40 mil colaboradores e ele é do segmento siderúrgico. E todo o processo dele, como a maioria das pessoas que não utilizam o RPA, ele tem burocracia nesse processo. Então, o processo dele hoje, que já é comum para todo mundo, ou seja, entrar na Cefaz, fazer a digitação da guia, baixar essa guia, enviar para o gestor fazer a aprovação. Uma vez que aprovou essa guia, manda para o departamento financeiro faz a digitação desse dado no RP deles, submetia para um outro gestor para fazer a aprovação, mandava para o banco fazia o pagamento, aí voltava, eles tinham que baixar essa autenticação, anexar com o documento e o armazenamento. Então, todo esse processo, ele durava numa média de até 72 horas, tá? Isso antes da Dutex. Depois da entrada da Dutex,
nós simplificamos todo esse processo dele. E aí o que nós temos? O RP dele, o software dele, mandando os XMLs da nota fiscal para o nosso sistema, para a Dutex se encarregando de fazer a comunicação com a Cefaz, capturando as guias, a Dutex mandando o dado para o banco, então mandando o arquivo de remessa para o banco devolvendo o comprovante de pagamento, a Dutex devolvendo para o cliente a guia paga, então, ou seja, o PDF dessa guia paga já com autenticação bancária e um arquivo para ele contabilizar. Então, nesse momento, ele simplesmente teve um input lá no RP dele para a Dutex fez todo o processo, mandou de volta para ele fazer a contabilização. E todo esse processo, ele teve uma duração de até 30 minutos. Então, veja, nós diminuímos de 72 horas para 30 minutos. Então, o ganho foi considerável também nesse processo. Embora a gente não tenha falado de valores aqui, mas em tempo de processamento, então é absurdo todo esse ganho que eles tiveram, tá bom? Então, agora nós vamos passar para o nosso perguntas e respostas, tá? Só vou pedir para vocês um minutinho só para a gente tomar uma água e eu já volto na sequência, tá? Fique aí, espere que a gente já vai voltar, ok? Só um minutinho. Pessoal, tomando uma aguinha aqui, o Gustavo Zottini é da nossa área de marketing, ele vai auxiliar a gente aqui nas perguntas e respostas, então, quaisquer perguntas que vocês tiverem, manda para a gente no chat e nós vamos responder, ok? Boa tarde para todo mundo que acompanhou a gente até agora. Primeiramente, muito obrigado de vocês terem assistido aí nosso webinar. Eu acho que é importante a gente difundir o conhecimento, isso fortalece o nosso mercado. E antes de começar, eu queria agradecer algumas empresas que ajudaram a gente, que apoiaram esse webinar. Então, primeiramente, a ABInfo, né, a associação. Queria agradecer também a Swisscam, a ASUG e o IEG, que foram importantes nessa disseminação do webinar, para que todos vocês tenham acesso aí. Então, vamos, Danilão, começar a nossa sessão de perguntas e respostas. Vamos lá. Algumas perguntas chegaram pelo chat, algumas perguntas chegaram por e-mail. Eu vou dar uma lida aqui. A primeira é do Felipe Fujimura. Boa tarde. Vocês utilizam alguma plataforma de RPA como Automation Anywhere ou somente linguagem de programação? Oi, Felipe. Cara, pergunta legal. A Dutex, ela usa a linguagem própria. O
o RPA é nosso, então o desenvolvimento é nosso. Com isso, o que nós ganhamos? Porque como nós somos os conhecedores da plataforma, então qualquer possibilidade de desenvolvimento ele fica com a nossa equipe. Então, nós utilizamos plataforma própria com a nossa linguagem de programação, ok? Muito bom. A segunda pergunta é da Catarina Rubles. A pergunta é a seguinte: quanto tempo demora para implementar o RPA da Dutex? Oi, Catarina. A implementação da Dutex, ela é relativamente rápida, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que pensar que é o seguinte: o Dutex ele roda na nuvem, então comumente falando aí ele roda em plataforma SaaS. O que significa isso? Não tem nenhuma instalação dentro dos seus servidores, dentro da sua infraestrutura. Então toda a configuração do sistema ele fica sob a responsabilidade, sobre a administração da Dutex. Então quando nós estamos falando de implementação, por exemplo, de guias interestaduais, de guias de GNRE, onde a maioria das empresas hoje sofre mais com essa questão, porque ela é obrigada a fazer o recolhimento para transportar mercadoria. Essa implementação ela tem um prazo máximo aí de 1 semana. Então, é um tempo relativamente rápido. E eu estou contando 1 semana desde o tempo que nós entramos em contato, a nossa equipe de implantação entra em contato com vocês, solicitando dados cadastrais, fazendo toda a parte de treinamento, parametrizações, então um prazo de 1 semana. Então, quando a gente considera esse prazo comparando com qualquer implantação de um software comum, isso é muito rápido, tá? Então, e aí outras implementações, elas variam muito dependendo da sua necessidade. Então, a gente acaba dizendo aí que o tempo médio de implantação varia entre 1 semana até 2 ou 1 mês, dependendo da necessidade que vocês vão ter. Só complementando isso, porque o nosso RPA ele já está pronto. Ele é como um produto e não como um serviço. Assim, isso, exatamente. Durante a apresentação. Exatamente, né? Gustavo. Como o RPA da Dutex ele já está construído, e como eu já disse agora há pouco, vocês, no momento que vocês começam a utilizar a nossa plataforma, vocês já pegam todas as lições aprendidas dos nossos outros clientes, eles já estão disponíveis para vocês. Então, por isso que nós temos agilidade na implantação do sistema, exatamente por isso, porque vocês já pegam tudo pronto. Por isso que a Dutex é simples e pronto para usar. É isso aí. Vamos lá, próxima pergunta também da Caterina, ela coloca aqui: gostaria também de saber se tem integração com o meu ERP no RPA do Dutex. Sim, o Dutex ele se preocupa muito com essa parte de integração. Então, tanto para a gente receber os arquivos, nós disponibilizamos algumas formas de integração, como, por exemplo, temos APIs, FTPs, até a parte final, para recebimento das guias pagas e recebimento até de arquivos para vocês carregarem dentro do RP de vocês. Então, o Dutex ele fornece uma gama enorme de possibilidades de integração, e todos os dados correspondentes a essa integração, eles estão disponíveis, seja em arquivo, em layout CSV, muito conhecido pelas pessoas, ou seja, nas nossas APIs. Tá? Então, essas são as formas que a gente consegue implementar aqui nas integrações com a Dutex. Muito bem. Outra dúvida aqui, isso aqui é uma coisa que as pessoas me perguntam também, é a do João Carlos Nogueira. Quanto tempo demora da emissão até o pagamento da guia nesse sistema? A emissão da guia, ela é muito rápida. A gente fala que ela demora segundos. Então, a partir do momento que você disponibilizou para nós, por exemplo, o XML da sua nota fiscal, até ele fazer a comunicação lá com a Cefaz, ele demora segundos. Após esse passo, tem a parte do pagamento, que é quando vai para o banco. Então, isso tem muito... isso varia muito conforme o convênio que você tem com o banco. Então, se vocês tiverem um convênio de um banco que faz o pagamento
a liquidação do título em 15 minutos, por exemplo, então esse é o prazo máximo que demora. Se o seu convênio demora 1 hora para fazer a autenticação, vai demorar 1 hora para você ter a sua guia paga. Então, varia muito qual o banco que vocês estão utilizando, qual é o convênio que vocês estão utilizando. A parte da geração da guia, ela é muito rápida. E a parte do pagamento, ela depende muito do seu banco. Tem só um ponto que eu só quero frisar aqui, é que o Dutex hoje, ele já tem todos os layouts bancários cadastrados. Então, não importa qual banco brasileiro você usa aqui, ou qualquer outro banco que trabalha aqui no país, que faça pagamento de tributos, o Dutex já tem todos esses layouts prontos. Então, basta que você informe quais são os dados bancários dessa conta para que o Dutex faça a comunicação lá com o banco. Então, não tem nenhum desenvolvimento extra que precisa ser feito. Isso faz com que a implementação seja muito mais rápida. Muito mais rápida, isso aí. Próxima pergunta, do Gil Carlos Felipe dos Santos. Como funciona a integração da Dutex com o DataSul da TOTUS? Oi, Gil. Como eu falei agora, a Dutex ela fornece várias formas de integração. Então, uma delas, nós fornecemos APIs, para que essas APIs sejam consultadas, elas sejam consumidas para que vocês capturem essas informações. E outra forma é que o Dutex também fornece arquivos em layout CSV, com os campos já padrões aqui da Dutex, para que você faça a carga dentro do seu RP. Então, especificamente como você falou da TOTUS, do DataSul, o que você precisa é ler esse arquivo que a Dutex fornece, e aí você carrega esse arquivo e transforma ele no layout que você precisa para dentro do seu RP. Tá? Então, isso acontece com qualquer outro RP de mercado, seja SAP, Oracle, ou qualquer outro que seja feito in-house, tá? Qualquer um que vocês utilizem aí. Perfeito. Vamos lá, uma pergunta da Poliana. Boa tarde. Vocês pensam no RPA para o setor público? Oi, Poliana. Não entendi muito bem a sua pergunta, mas vamos tentar elucidar um pouquinho mais. Quando você fala em setor público, hoje o RPA da Dutex, ela se comunica com os órgãos públicos. Então, quando nós estamos falando de pagamento, geração de guias, né, para pagamento, existe uma interação direta com cada site, com cada Cefaz, para que a gente faça essa captura das informações. Então, hoje, as informações que são trafegadas aqui na Dutex, elas são necessariamente, elas precisam conversar com cada Cefaz para capturar a sua guia baseado nos seus dados. Então, quando você fala em setor público, eu não sei se foi essa realmente a sua dúvida ou não, mas ela está disponível para qualquer segmento. Então, seja ela do segmento privado ou setor público. Se você precisa de alguma interação que a Dutex consiga atender, ela vai te atender perfeitamente. Se não ficou muito bem explicado aí, manda um recadinho no chat que a gente volta nessa questão, ok? Próxima pergunta é do Marcos Antônio de Barros. Qual é o custo do RPA da Dutex? É compatível com quais ERPs? A gente Marcos, já respondeu alguma coisa. Sim, já respondi antes. Então, a integração com os ERPs, ele é compatível com qualquer um, porque a forma de integração que a gente tem, nós disponibilizamos com as APIs, que são as formas web service, que o pessoal de desenvolvimento conhece bastante isso, e os arquivos em layout CSV também, que são muito fáceis de comunicar. Com relação ao custo, aí eu vou pedir uma gentileza para você entrar em contato com a nossa área comercial, que a equipe vai falar com você, vai te mostrar todos os benefícios, vai te fazer uma demonstração, e aí ver qual que é o melhor cenário para que vocês consigam trabalhar com a gente. Tá legal? Perfeito. Beleza? Estamos de volta? Tivemos um probleminha técnico aqui que já foi resolvido rapidinho. Então, seguindo com as perguntas que vocês mandaram. Essa é do Stenis Luiz Santos. Uma vez implantado o RPA, o próprio cliente pode fazer as atualizações nos procedimentos do RPA ou sempre tem que ser a Dutex? Ô Stenis, essa é uma pergunta até interessante de ser respondida, tá? O Dutex, uma vez implementado, todas as alterações legais que houverem por parte do governo, a Dutex é responsável por fazer essa alteração. Ou seja, se você hoje trabalha para fazer a geração de uma guia
e essa guia, o site, ele alterar, ou qualquer coisa tiver que ser alterada, a Dutex é responsável por fazer essa alteração para você. Então, você não vai se preocupar com isso. Um exemplo muito recente que agora, esse ano, a GNRE de Pernambuco, ela alterou a versão dela do XML que ela recebe lá para a versão 2.0. E aí, os nossos clientes não tiveram nenhuma alteração na forma como eles trabalham com a gente. Por quê? A Dutex ficou responsável por fazer toda essa alteração. Então, os clientes não sentiram nenhum problema nessa transição da Cefaz. Isso se aplica com qualquer outra que a gente estiver trabalhando. Então, não se preocupe que isso é responsabilidade da Dutex. Perfeito. A próxima questão é da Débora Marinho. Vocês só consideram a busca dos impostos somente pelo XML da NFE ou também é possível pela apuração do ICMS, já que tem um saldo devedor do imposto para pagamento? Legal. Débora, né? Débora, o XML da nota fiscal, ele serve somente para você fazer as guias interestaduais, que é onde você tem o imposto destacado lá no seu tributo. Todos os demais impostos que demandam apuração, sim, o Dutex trabalha. Então, o Dutex hoje é a única ferramenta do Brasil que trabalha com os 3 âmbitos, o âmbito federal, estadual e municipal. Então, sim, a gente trabalha com todos os estados. E aí, sim, após a apuração que você fizer aí no seu software fiscal, ou seja lá onde você fizer isso, você disponibiliza para a gente um arquivo num layout bem simples aqui que a gente trabalha, e aí com base nesse arquivo nós fazemos a comunicação com os órgãos competentes para gerar a sua guia, tá bom? Perfeito. A próxima pergunta é do Cássio Rodrigo Garingue Alves. Boa tarde. Tenho aproximadamente 200 municípios do estado do Paraná para a escrituração dos serviços tomados. O quanto estão preparados para rodar o RPA da Dutex nesse foco? Tá, a Dutex, nós estamos finalizando a parte da estruturação da captura das guias, tá? Então, toda a escrituração das notas lá dos serviços tomados, ele também está sendo finalizado aqui na Dutex. Então, essas cidades que você está falando no Paraná, em qualquer outra cidade do Brasil, o Dutex trabalha. Tem 2 coisas principais aí nesse ponto. Uma é você baixar as suas guias que já foram escrituradas, que já tiveram aceite dentro do site da sua prefeitura. E a segunda, isso a Dutex faz também. E a segunda, que nós estamos já em fase final até de homologação do processo, é onde o Dutex prover para você toda a parte de implementação e de escrituração. Então, você vai utilizar uma única plataforma para fazer a escrituração de todas os seus municípios. Isso também é um ganho gigante em todo esse processo, porque hoje as pessoas têm que entrar em cada site de cada prefeitura, fazer a sua escrituração, depois baixar essas guias, fazer o pagamento manual, e com a Dutex, hoje você já consegue capturar essas notas que tiveram aceite, e tão logo finalize essa última parte, vocês também vão poder fazer o aceite dessa escrituração aqui dentro do próprio site da Dutex. No nosso site, nós temos já uma lista das prefeituras que já estão contempladas nesse processo. Depois, se você quiser, acesse o nosso site lá, www.dutex.com.br, e que você vai encontrar todas essas informações lá dentro. Se você quiser mandar um e-mail para contato@dutex.com.br com todas as prefeituras que você lida no dia a dia, manda para a gente que a gente também dá uma olhada e te responde com atenção, ok? Vamos lá, próxima pergunta. Do Matheus Tenório Teixeira. As regras tributárias tendem a variar de segmento para segmento. Como o RPA de vocês faz esse tipo de distinção? Então, Matheus, quando nós estamos falando das guias de apuração, essa apuração, ela já é feita por vocês, tá? Então, assim, vocês já fazem todo o processo de
de validação lá dos seus valores. E uma vez apurado, baseado na sua regra, você disponibiliza essa informação para o Dutex, que é esse arquivo que eu comentei anteriormente, e aí o Dutex se encarrega de fazer a comunicação com o site. Então, a gente acaba não se intrometendo, nós não nos intrometemos no seu modo de trabalhar, tá? Então, a Dutex, ela é parceira sua nessa parte de fazer a geração e o pagamento das guias. Tem muita gente perguntando aqui sobre valores e a quantidade de guias que tem que emitir. Para essas perguntas, eu acho que é mais fácil vocês entrarem em contato com a nossa parte comercial, porque como ela é específica para cada cliente, né, a gente faz de acordo com a sua necessidade, fica difícil responder de um jeito que funcione para todo mundo. E aí, então, é mais fácil vocês entrarem em contato com a gente para entender melhor isso. A gente tem uma outra pergunta que é: qual é o nível do Yoji Kotsubo? Qual é o nível de suporte no caso de o RPA parar de funcionar por algum motivo? Isso é difícil. O Kotsubo, nós temos um nível de SLA hoje que ele está em 99,98%, 99%, não tenho exato esses números, tá? Mas hoje, como todos os nossos servidores eles rodam na nuvem, nós temos contingência para todos eles. Então, o nível de disponibilidade ele é muito alto e a nossa equipe de suporte ela está sempre trabalhando para que o nosso usuário nunca tenha nenhum problema, tá? Além do suporte estar resolvendo quaisquer problemas ou dúvidas que os clientes tenham, a nossa equipe de infraestrutura também trabalha para que isso, os nossos servidores, eles trabalhem 24/7. Muito bem. O Felipe Sá tem uma pergunta que é a seguinte: o RPA da Dutex verifica CAPTCHA? Felipe, na verdade, os sites que tem o CAPTCHA, né, que tem a verificação daquelas letrinhas, as placas, sim, o Dutex faz isso. Como eu comentei lá no começo, como nós temos a implementação própria do RPA, então nós temos essa inteligência de fazer essa verificação do CAPTCHA. Então, hoje, se você tiver que integrar com qualquer site que tenha a verificação de CAPTCHA, o Dutax faz essa parte. Então, por isso que nós atendemos hoje 100% do território brasileiro, porque cada estado, cada Cefaz trabalha de uma forma e o Dutex consegue atender todas elas. Muito bem. A Rafaela tem uma pergunta que é: como funciona o ICMS parcelado? A Dutex faz o parcelamento? Então, na verdade, Rafaela, quando você enviar para a Dutex os dados que precisam ser gerados, você já vai dizer para nós quais são os valores que tem que ser gerados lá no site. Então, quando você fala de parcelamento, você já sabe quanto que vai ser esse parcelamento do seu lado aí, e aí você passa esses valores para a Dutex. Então, você vai dizer que você tem um valor X que tem que ser pago nesse mês, com essa data de vencimento, desse estado, desse código de receita, desse tipo de tributo, e aí, com base nessa informação, o Dutex vai lá e captura a informação exatamente como vocês passaram para a gente. Perfeito. Eu vou pedir uma coisa para vocês, como a gente já está chegando quase no limite do tempo aqui, vamos para as últimas perguntas. A gente tem uma pesquisa de satisfação que está aí no chat. São só 3 perguntinhas rapidinhas para perguntar, para saber se vocês estão gostando e que assuntos vocês gostariam de ver no nosso próximo webinar, tá? Então, por favor, respondam aí a nossa pergunta de satisfação. A próxima pergunta é do Jorge Antônio Buzo. Esse serviço é feito por 24 horas? Jorge, sim. Os nossos servidores, os nossos robôs trabalham em 24/7, então ininterruptamente. Hoje nós temos alguns clientes que são grandes varejistas e eles trabalham nessa modalidade, então temos um deles que emite uma quantidade razoável de guias por dia. O convênio que ele utiliza no banco é um convênio também de pagamento muito rápido, então ele trabalha em regime de 24/7 e vários outros clientes nossos aqui. Então, de todos aqueles grupos econômicos que eu falei, então a grande maioria deles trabalha em 24 horas por dia. Então, sim, respondendo a sua pergunta, tá? E aí vamos para a nossa última pergunta para encerrar o nosso webinar. Essa pergunta é complexa, são várias em uma só, hein? Então a gente vai quebrar por partes aqui. Da Rafaela: como funciona a integração da Dutex com o SAP?
Quer responder essa ou já eu vou tudo de uma vez? Não, faz todas de uma Como vez. funciona a comunicação para o planejamento de disponibilização de saldo em conta para debitar os impostos? E com quanto tempo de antecedência temos a informação? Olá, Rafaela. Então, a primeira parte, como funciona a integração do Dutex com o SAP? Assim como eu comentei anteriormente, de um outro ouvinte aqui que perguntou sobre a integração com o TOTS. Nós disponibilizamos as APIs, ou os web services, como é comumente conhecido, ou disponibilizamos arquivos em layout CSV, tá? Que é aquele layout de arquivo separado, os campos por ponto e vírgula. E aí, com base nesse arquivo, você consegue carregar as suas transações. Então, você tem que ler esse arquivo e aí você tem que fazer uma conversão desse arquivo para carregar, por exemplo, aí você usa SAP para sua FP60 ou qualquer coisa do tipo, tá? A segunda parte, como funciona a comunicação para o planejamento de disponibilização de saldo em conta para debitar os impostos. Uma vez que você estiver trabalhando com a Dutex e você parametrizar a sua conta bancária, o Dutex, no momento que faz a geração da guia, ele envia o arquivo de remessa para o banco e aí esse saldo, o Dutex não tem conhecimento, porque quando nós falamos com o banco, nós não temos a interação direta com o banco, nós simplesmente disponibilizamos o arquivo para o banco e o banco devolve para nós. Se a sua conta bancária tiver saldo, ele vai fazer a liquidação do título e o banco vai devolver para a gente o arquivo de retorno com autenticação bancária. Esse arquivo de retorno vai ser lido pela Dutex, a autenticação bancária vai ser colocado dentro do próprio PDF, e aí você também vai receber um outro arquivo, que é o arquivo para você fazer a sua contabilização. Então, o controle do seu caixa, ele continua sendo feito dentro do seu RP, através desse arquivo que a gente disponibiliza para você. Ele se torna, que a gente fala, quase em real time, porque à medida que o banco disponibiliza para a gente o retorno, nós já disponibilizamos para vocês fazerem as cargas expressas aí. Perfeito. Vamos à última para acabar? Vamos lá. Essa é rapidinha. É a da Rafaela também. Qual os impostos que o sistema faz a automatização? Todos os impostos entram nesse formato? Sim, Rafaela. Todos os impostos da esfera federal, então DARF, FGTS, os impostos estaduais próprios ou de antecipação, como DARI, GARI, DAI, DAR e toda a sopa de letrinhas que vocês conhecem, e os impostos de ISS, que são os municipais. Então, a Dutex contempla os 3 âmbitos da esfera do nosso país: o âmbito federal, estadual e municipal. Legal? Bom, perfeito. Para encerrar, eu queria agradecer a todo mundo que ficou com a gente até agora. Reiterar para vocês responderem a pesquisa, para que a gente possa melhorar ainda mais a qualidade do nosso conteúdo, e avisar que em breve, amanhã, a gente já vai subir esse material todo e mandar no e-mail de vocês. Para quem não conseguiu acompanhar hoje inteiro, amanhã o material vai estar todo disponibilizado. Muito obrigado. Últimas palavras. Pessoal, obrigado pelo tempo de vocês. Espero que nós tenhamos conseguido responder algumas das suas dúvidas e que vocês tiveram conhecimento do que a Dutex faz e como que nós conseguimos agilizar o processo e auxiliar vocês nesse processo de geração e pagamento dos tributos. O pessoal, acho que vai continuar aqui no chat por algum tempinho. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, alguma dúvida, pode postar no chat que o pessoal vai continuar atendendo vocês mais um pouquinho, tá legal? Obrigado pelo tempo de vocês. Até uma próxima. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.